Agora, gente, toda vez que vocês virem esta palavra possível, se antes dela tiver artigo ou artigo a, artigo os ou artigo as, também virá um mais, um menos, um pior, melhor, maior e menor. Então, vai ser o maior possível, o mais possível, o menos possível, o pior possível, o menor possível. Então, lembrem-se, viu a palavra possível e antes o maior, o mais, o menos, a maior, a menor, a menos. O que interessa? Tem um o e tem um a. Os e as, lembrem-se, quem manda no possível é esse o e esse a no singular, ou os e o as no plural. Então, se o a vai ser possível, os as terão que ser possíveis. Então, vejam bem, nós, pobres mortais, não vamos falar isso nunca. Quem vai falar são os jornais, são as revistas, são os livros, são as pessoas mais graduadas, as pessoas mais estilizadas é que vão usar essa expressão. Mas nós, povão, não vamos usar nunca. Mas você tem que saber, porque se cair na prova, eu tenho que acertar. Vamos lá? Então, vimos paisagens. O mais. Olha o mais. Então, o possível tem que ficar no singular. Por quê? Porque eu não estou falando vimos paisagens belas apenas. Eu disse que elas são o mais possível belas. Conheci alunos espertos. Em vez de eu só falar isso, conheci alunos espertos, eu vou dizer o mais possível. Se eu tivesse colocado aqui, conheci alunos o mais possível espertos. Embora tudo esteja no plural, o o não está no plural. Então, possível também não fica no plural. Vimos paisagens o mais belas. Não importa que paisagens e belas e o verbo está tudo no plural. O está no singular. Então, o mais possível belas. Entendido, gente? Para que inventaram essa regra? Mais uma coisinha na nossa cabeça. Olha lá. Conheci alunos o mais espertos possível. Tudo no plural, mas o está no singular. Então, o possível fica no singular. Vencia obstáculos. Os mais difíceis. Ó, difíceis, obstáculos no plural. Por que o possível foi para o plural? Não foi por causa do obstáculo difícil, foi por causa desse os. Então, vimos, vencia obstáculos, os mais difíceis possíveis. Se eu puser um o aqui, vencia obstáculos, o mais difíceis possível. Anda com a piruta, né? Mas é o que tem que aprender. Vimos paisagens, as mais belas possíveis. Por que agora o possíveis está no plural? Por causa desse as, que está antes do mais, do menos, do melhor, do menor, do pior, não importa o que apareça. Na Suíça, fabricam-se os melhores relógios possíveis. Não foi o fabricam, o relógio no plural, que mandou possíveis ficar no plural. Foi esse os. Então, eu tenho que falar os melhores relógios possíveis. Está claro? Vamos treinar. Discutíamos os trabalhos os mais claros possíveis. Estou falando os mais, então possível tem que ficar no plural. Discutíamos os trabalhos o mais claro possível. Falei o, tem que ser possível. Entreguem estas encomendas o mais rápido possível. Por quê? Tem o mais, tem que ser possível.
o o está no singular, o possível tem que estar no singular. O os está no plural, o possíveis tem que ficar no plural. Gostaríamos de uma resposta a mais objetiva possível. Tem o a, tem o mais e o verbo e o possível fica no singular. Vamos sair daqui o mais cedo possível. Tem o, tem o mais e o possível tem que ficar no singular. Quero 2 pães, o mais claros possível. Não importa que eu falei tudo no plural. O está no singular. O possível tem que ficar no singular. Pedimos 2 cervejas, o mais geladas possível. Por quê? Porque o está no singular. O possível fica no singular. Quero 2 pães, o mais possível claros. Tem o, tem o mais, o possível fica no singular. Quero os pães mais claros possíveis. Tem o os, tem o mais e tem o possíveis no plural. Estas frutas são as mais saborosas possíveis. Tem o as, tem o mais e o possíveis tem que ficar no plural. As características do solo são as mais variadas possíveis. Tem o as, tem o mais e tem o possíveis no plural, concordando com o as. João escolheu a esposa mais bonita possível. Tem o a, tem o mais, porque aqui ele não falou a mais bonita esposa. Ele falou a esposa mais bonita, mas não importa. Tem o a, tem o mais e o possível tem que concordar com este a. Os resultados foram os piores possíveis. Tem o piores tem que concordar, porque mais e menos não muda, mas pior e melhor muda. Então, os piores possíveis, o os está no plural, o possíveis também tem que ficar. As notas serão as melhores possíveis. Tem o as, tem o melhores, que tem que ir para o plural, e o possíveis, obrigatoriamente no plural. Sua nota, menina, foi a maior possível. Tem o a, tem o maior e o possível no singular. As intenções eram as melhores possíveis. Tem o as, tem o melhores, que fez a concordância, e o possíveis também tem que concordar. A médica atendeu o maior número de gestantes possível. O maior, por causa do o possível fica no singular. Ele trazia sempre as madeixas, o mais bem cortadas possível. Tem o, tem o mais e o possível concorda com o. Os prédios devem ficar o mais afastados possível. Tem o, tem o mais e o possível concorda com o. Tuas ideias são as mais fantásticas possíveis. Tem o as, tem o mais e o possíveis tem que ficar no plural. Quando ele fica no plural, ainda tem lógica. Mas quando ele fica no singular, parece que está tudo errado e não está. Então, muito cuidado. Pedimos cervejas o menos geladas possível. Tem o, tem o menos e o possível concorda com o. Querem políticos o menos caros possível. Tem o, tem o menos, então o possível tem que ficar no singular. E quero frutas as mais gostosas possíveis. Tem o as, tem o mais e o possíveis tem que ficar no plural. Então isso aqui, gente, com certeza vai ser para você lembrar na hora da prova, na véspera da prova, 2 dias antes da prova, porque você vai falar assim: eu tenho ideias possíveis na minha cabeça. Não tem o, não tem o a, então ele vai concordar com ideias possíveis. Vivi situações possíveis, encontrei problemas possíveis. Olha só, ideias está no plural, possíveis no plural. Por quê? Porque não tem esse lindinho, o, mais, a, mais, os, mais, as, mais.
Então, quando tiver este artigo, é ele que comanda o singular e o plural da palavra possível. Não tem o artigo o a, nem os as. Então, é uma situação possível, é um problema possível. Encontrei duas soluções possíveis. Por quê? Porque ele está grudadinho no substantivo e faz a concordância perfeita. Curtam, compartilhem e aguardem a próxima regra.